Batizados em um Espírito, nós somos membros de um mesmo corpo. Temos funções diferentes, mas somos todos importantes para a vida da Igreja. Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo. Deus é luz. Quem está com Deus está andando na luz. Quem não está com Deus não está andando na luz. Nos Evangelhos de Mateus, capítulo 12, versículo 30, Lucas, capítulo 11, 23, Jesus diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo. Com relação à comunhão com Deus, não é diferente. Ou nós estamos em comunhão com Deus, ou nós estamos sem Deus. Desde o princípio, quando Deus criou o ser humano, criou o homem e a mulher, Deus tinha um propósito. Quando ele diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus tinha um propósito de ter um relacionamento com a sua criação, de se relacionar conosco. Adão e Eva, por um certo tempo, eles foram inocentes em relação ao pecado e tinham comunhão com o Criador, com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8, nós podemos perceber que Deus, no final de cada tarde, ele ia ao encontro de Adão e Eva, porque ele queria e ele quer ter comunhão com a sua criação. Com o pecado, com a desobediência de Adão e Eva, essa comunhão com Deus, essa comunhão espiritual, ela foi desfeita. E a quebra desta comunhão trouxe inúmeras consequências para Adão e Eva e para toda a humanidade. Eles foram expulsos do jardim. A partir daquele momento, a morte passou a fazer parte da humanidade, que antes não haveria, que antes não havia, que antes ela não participava. Tudo isso consequência da quebra de comunhão do Criador com a sua criação. Deus tem prazer, tem um propósito de se relacionar conosco. E a partir de então, da queda de Adão e Eva, Deus tentou de várias formas estar próximo da sua criação. Mas Deus percebeu que o homem, o ser humano, por si só, jamais seria possível ele voltar a ter esta comunhão com Deus. O preço a ser pago pela desobediência, pelo pecado, era um preço impagável por um ser humano, por uma pessoa. E Deus planejou, arquitetou uma forma de voltar a ter comunhão conosco. Foi por isso que Deus sacrificou a Jesus. Foi por isso que Jesus veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Como diz o profeta Isaías, em seu livro, capítulo 59, versículo 3, os nossos pecados, ele levantam uma barreira de separação entre nós e Deus. Quando Jesus veio a este mundo, ele disse que o seu propósito era buscar e salvar o que se havia perdido. Mas salvar a nós de quê? Salvar a nós dos nossos pecados, daquilo que interfere, ou melhor dizendo, daquilo que impede a nós de termos comunhão com o nosso Criador. Tudo o que Deus fez, todo o sacrifício, toda dor
que Deus suportou por amor de nós, Deus tinha um plano de voltar a ter comunhão, relacionamento conosco. E isto só é possível quando os nossos pecados são pagos através de Jesus. Ou melhor, eles foram pagos. A partir de quando nós reconhecemos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Então, em Jesus não há mais separação entre nós e Deus. O propósito de Deus está mais uma vez com a possibilidade de se concretizar, de Deus ter um relacionamento próximo com cada um de nós, de Deus viver e estar em comunhão conosco todos os dias, todos os momentos, porque não há mais barreira que impeça, porque Jesus já pagou o preço. Deus fez a sua parte. Tudo o que era possível, tudo o que era necessário para possibilitar a nós a termos uma comunhão com o nosso Criador, já foi feito. Mas não é por causa disso que vamos simplesmente, porque aceitamos a Cristo, ficar de braços cruzados. Não existe essa história de que uma vez salvo, sempre salvo. Nós precisamos, uma vez salvos, permanecer salvos em Cristo Jesus. E isso depende do nosso compromisso, da nossa perseverança. Depende de atitudes nossas. Não para nos dar o direito de termos comunhão com Deus, mas para que o plano de Deus se cumpra em nossa vida. Para que o plano de Deus, a graça de Deus, nos alcance. Por favor, acompanhe comigo e nós vamos estar compartilhando 4 condições ou atitudes que devemos ter para vivermos em comunhão com Deus, para permanecermos em comunhão com Deus. Provérbios, capítulo 3. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, Ele já fez tudo o que era possível para possibilitar a nós, para nos dar o privilégio de termos uma comunhão com Ele. O plano de Deus de estar próximo a nós. Tudo o que Ele fez, o sacrifício de Jesus na cruz, era para nos salvar dos nossos pecados, para que Deus pudesse, assim, ter comunhão conosco. A primeira atitude ou condição que devemos ter para vivermos em comunhão com Deus é a confiança em Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5, Salomão, inspirado por Deus, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar no Senhor de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Às vezes falando parece algo fácil, mas quando passamos a vivenciar esta confiança em Deus, nós vamos perceber que depende muito da nossa perseverança, do nosso esforço para com Deus e para conosco. É muito bom ter confiança em Deus quando tudo está favorável para nós. Mas nos momentos de dificuldades, de luta, muitas vezes nós parece que esquecemos o que Deus já fez, o que Deus tem feito. E esquecemos das promessas de Deus. Esquecemos do que Jesus diz, que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. O salmista, no Salmo 40, ele fala da confiança que ele teve em Deus e do que Deus fez na vida dele. Salmo 40, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. A nossa confiança em Deus, em primeiro lugar, ela vai agradar a Deus. E em segundo lugar, ela vai servir de testemunho para aqueles que estão a nosso redor, que ainda não conheceram, que ainda não conhecem a Deus. Como diz o salmista, quando nós confiamos no Senhor, Ele firma os nossos pés sobre a rocha. O cristão, ele não está livre de problemas, de tribulações, mas quando nós confiamos no Senhor, Ele firma os nossos passos. O salmista, no Salmo 125, versículo 1 e 2, ele diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Se nós olharmos, e eu olhar para mim, nesta minha caminhada cristã, muitas vezes eu me peguei questionando com Deus, reclamando de coisas que eu não entendia o porquê de estarem acontecendo comigo. Mas graças a Deus, eu tenho aprendido a confiar mais em Deus, a saber que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E muitas vezes, estes momentos difíceis vêm justamente para ver como anda a nossa fé. Crer em Deus, confiar em Deus quando tudo está bem, não é difícil. Mas a nossa confiança em Deus, ela é testada no meio das tribulações, no meio das dificuldades. E esta confiança, quando ela é plena, ela vai servir de testemunho perante Deus e perante as pessoas que estão ao nosso redor. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, Jesus ainda menino, de 12 anos, mas as pessoas viam como ele crescia em estatura e em conhecimento, a forma como ele confiava em Deus, como ele falava de Deus, servia de testemunho para aqueles que estavam ao seu redor. Em Atos capítulo 2, no começo da igreja, os apóstolos, através de Deus fazendo aqueles milagres, a igreja, milhares de pessoas se convertendo, irmãos compartilhando os seus bens, a confiança daqueles discípulos em Jesus, em Deus, era agradável a Deus e era visto pelo povo ao seu redor. Diz no capítulo 2, versículo 47, que eles caíam na graça do povo, porque o povo via o quanto eles confiavam em Deus, o quanto eles entregavam as suas vidas para Deus, em confiança e em amor. Deus planejou, Deus se sacrificou por cada um de nós, porque Deus tinha um objetivo de nos livrar daquilo que atrapalhava, que impedia dele ter comunhão conosco, os nossos pecados. Foi por isso que Jesus pagou o preço por cada um de nós. A segunda atitude ou condição para que possamos viver em comunhão com Deus, além da confiança, é a submissão à vontade de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Salomão diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus em cada momento, em cada segundo, em cada minuto de nossas vidas. Reconhecer que Ele é soberano e que nós somos submissos
a Ele, à vontade dEle. Um pouco mais à frente, no capítulo 6 de Provérbios, a partir do versículo 17, Salomão relata 6 coisas que aborrecem a Deus e a 7ª que Deus abomina. E ele inicia o versículo 17 com a primeira coisa que aborrece a Deus: olhos altivos, orgulho, soberba. Quantas vezes nós vemos cristãos dizerem que creem em Deus, que confiam em Deus, mas agem de forma insubmissa à vontade de Deus. Estes dias eu estava lendo uma reportagem sobre como tem crescido o número de igrejas todos os dias. E isso era para ser motivo de alegria para o povo de Deus. Mas infelizmente muitos, não todos, mas alguns casos, não é motivo de tanta alegria. Porque ao longo dos anos, vem se repetindo a mesma história de um pastorzinho que quer se tornar um pastorzão. Igrejas, ao invés de se multiplicar para servir melhor a Deus, têm sido divididas, porque pessoas não têm se submetido à vontade de Deus. Nós não somos o dono da verdade, mas Deus tem nos dado a sua verdade, para que nós possamos nos submeter à vontade de Deus. E essa submissão, muitas vezes, nós precisamos abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, do nosso desejo, para fazer a vontade de Deus. A pergunta é: quantos de nós está disposto a se submeter à vontade de Deus? Deus traçou um plano para estar próximos de nós todos os dias, para termos comunhão com Ele todos os dias. E este plano, ele se iniciou, e a peça fundamental é Jesus. Não existe comunhão com Deus se não começar na pessoa de Jesus, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Não para nos dar mérito ou merecimento diante de Deus, mas para que o plano de Deus se cumpra em nossas vidas. Nós precisamos confiar no Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Deus é o Senhor da igreja, e a Ele que nós devemos nos prostrar, é a Ele que nós devemos nos submeter. A terceira condição ou atitude que devemos ter para vivermos em comunhão com Deus é a adoração. Confiança, submissão e adoração. Adoração de uma forma plena, de uma forma completa, honrando ao Senhor com as nossas vidas, com nossos bens, com as nossas riquezas, com aquilo que Deus tem nos dado. Certa vez alguém disse que a parte do ser humano que mais demora a se converter é o bolso. Muitos têm adorado a Deus em todos os momentos, mas no momento de ofertar ao Senhor, é algo à parte. A nossa adoração a Deus precisa ser plena. E como foi dito hoje na exortação da oferta, a nossa oferta ao Senhor, ela é fruto de um agradecimento, de reconhecimento pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Sabemos que Deus é fiel e a sua palavra diz que Ele suprirá as nossas necessidades. Mas esse não é o motivo pela qual nos ofertamos a Deus todos os dias. Nós ofertamos a Deus porque reconhecemos o que Ele já fez. Se Deus vai nos abençoar amanhã, amém. Glória a Deus, Ele tem poder para isso. Mas se Deus simplesmente disser, a minha graça te basta, ela basta. Pelo que Ele já tem feito na cruz, o sacrifício de Jesus. Pelo que Ele já tem feito todos os dias em nossas vidas. A nossa adoração, a nossa honra ao Senhor é pelo que Ele já fez. Eu lembro de um texto
Daniel capítulo 3, quando 3 homens estavam prestes a ser jogados numa fornalha ardente, porque eles não se prostraram diante de um rei. E o rei disse para eles: será que este teu Deus te livrará do fogo? E eles disseram: o nosso Deus, o nosso Senhor pode nos livrar do fogo e nos livrar de ti, ó rei. Mas mesmo se ele não nos livrar, nós não nos prostraremos diante dos teus deuses. O fato daquela adoração de Sadraque, Mesaque e Abidnego era porque eles reconheciam o que Deus já havia feito ao longo de suas vidas. E não importava o que Deus ainda iria fazer. A adoração deles não ia mudar. A fé que eles tinham em Deus não muda, não iria mudar. Assim também deve ser a nossa, todos os dias. O amanhã pertence ao Senhor e se for da vontade dEle, Ele vai nos abençoar. Mas se Deus não nos abençoar, o que eu acho pouco provável, mesmo assim nós somos gratos a Deus por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele ainda pode fazer, por tudo que Ele já fez em nossas vidas. Provérbios capítulo 3, versículo 9, Salomão diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com a tua vida. Na carta do apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, o exemplo dos irmãos da Macedônia para arrecadar ofertas para ajudar os irmãos da Judéia. E no texto diz que aqueles homens se entregaram primeiramente a Deus. Eles entregaram as suas vidas primeiramente a Deus e depois entregaram aos outros. A nossa adoração a Deus precisa ser completa, precisa ser plena, para que possamos ter um relacionamento sincero com nosso Deus, para que o plano de Deus de ter comunhão conosco possa se cumprir. E a quarta atitude ou condição para que vivamos em comunhão com o nosso Deus, além da confiança, além da submissão, além da adoração, nós precisamos ter disciplina. E disciplina em 2 sentidos da palavra. Disciplina no sentido de nós honrarmos os nossos compromissos com Deus, no sentido de estarmos sendo fiéis aos nossos compromissos com Deus. Se você perguntar a grandes pessoas que conseguiram sucesso na vida de forma honesta, uma coisa em comum vai ter na vida deles: disciplina, organização. E nós, como cristãos, para a cada dia melhorar a nossa servidão a Deus, nós precisamos também sermos pessoas disciplinadas com os nossos compromissos. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja, a começar em mim. O que nós temos feito, irmãos, quando nós deixamos de estar aqui nos domingos, nos cultos, para adorar a Deus como família? O que tem sido tão importante a ponto de deixarmos de estar em comunhão com os irmãos e em adoração a nosso Deus? O que tem sido tão importante em nossas vidas que não conseguimos estar aqui nas quartas-feiras em comunhão com os irmãos em adoração a nosso Deus? O que tem sido tão importante em nossas vidas que não temos estado aqui nos sábados, nos encontros de casais, nos encontros de jovens, nas reuniões femininas? O que tem sido, irmão, tão importante a ponto de nós abrirmos mão do privilégio de podermos estar em comunhão com Deus, em comunhão com nossos irmãos, em adoração? É para nós. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Deus conhece o meu coração e o seu coração, e Deus sabe todas as coisas, mas é algo para nós refletirmos. O que tem sido tão importante a ponto de nós abrirmos mão deste tão grande privilégio que Deus tem nos dado em Cristo Jesus, de estarmos mais próximo a Ele, de estarmos em comunhão
com Ele. E disciplina no sentido de aceitarmos ser disciplinados quando necessário. Muitos irmãos têm se afastado dos caminhos de Deus porque não aceita que ninguém discipline, ninguém diga que ele está errado. Eles não aceitam. Provérbios capítulo 3, versículo 11, diz assim o texto: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Por quê? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Se nós, como pessoas, como pais, falhos, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Imagine Deus que é perfeito. Imagine Deus que tudo fez por causa do seu amor para conosco. Deus, Ele corrige a quem ama. No livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 7, o autor de Hebreus diz: Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Deus, a correção de Deus é para que nós voltemos aos caminhos de Deus e voltemos a ter esta comunhão, que é o plano de Deus, ter um relacionamento conosco. Muitas vezes a correção não é boa, nos traz dor, nos traz tristeza. Mas, continuando em Hebreus capítulo 12, no versículo 9, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus, tudo que Deus fez, tudo que Deus sacrificou em Jesus, foi para que nós pudéssemos ter o privilégio de nos aproximarmos dele. Porque Deus é santo. E sem a participação, e sem Jesus pagando o preço pelos nossos pecados, jamais nós teríamos condições de estarmos próximo dele. E é um prazer para Deus. É algo que alegra o coração de Deus, ele ter comunhão com a sua criação, com os seus filhos. No livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, ele pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus já fez a sua parte por mim e por você. Tudo o que era possível. Como diz o autor de Hebreus, Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Não haverá outro. Jesus foi o sacrifício perfeito. Tudo o que era possível fazer para que nós tivéssemos o privilégio de vivermos em comunhão com Deus, a parte de Deus já foi feita. Cabe a nós, cada dia de nossas vidas, buscarmos esta comunhão, buscarmos estar mais próximos de Deus, porque isto é do agrado de Deus para as nossas vidas. Deus nos ama, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.